Olá, senhores e senhoras, nobre engenheiro, nobre engenheira, nobre arquiteto, nobre técnico de segurança do trabalho, nobre bombeiro, aquele que seja interessado em ver esse vídeo. Hoje eu quero apresentar para vocês um programa que eu fiz para calcular automaticamente para nós toda a rede de hidrantes, tá bom? Então, antes de mostrar o programa, eu quero mostrar para vocês a planilha que nós trabalhamos, né? Todo mundo trabalha com a planilha porque ela é mais fácil para você colocar os seus cálculos e mostrar isso depois para os bombeiros, tá? Essa planilha que nós já temos disponível, né? Primeiramente, então, nós inserimos a característica da tubulação, né? O desnível, o comprimento e as conexões equivalentes, tá? Essa outra tabela, então, você coloca a pressão mínima e a vazão mínima exigida pela norma, o diâmetro da tubulação, e ele calcula, então, a perda de carga nas mangueiras, a perda de carga na tubulação e, né, a altura manométrica, então, na ponta do hidrante mais desfavorável 1, hidrante 2, tá? E aqui, né, também no laçoar na bomba, e aqui ele calcula, mostra para você os dados, né, do sistema. Então, o sistema tem que ter uma RTI de 8, aqui você que coloca, tá? E ele calcula, então, a sua bomba tem que ter uma pressão mínima de 51 MCA, uma vazão mínima de 22 metros cúbicos por hora e uma potência mínima de 7 cavalos, tá? Se você está começando agora, não entende de onde começa isso, tem um outro vídeo que eu mostro a planilha que eu explico um pouco melhor, né? Vale a pena você dar um pulo lá para você ver, cá, né? Mas resumindo bem, esse é um exemplo de um isométrico, tá? De um trabalho que eu já fiz. Primeiramente, nós temos a bomba, o RTI, que é Reserva Técnica de Incêndio. Nesse caso, ele está uma bomba enterrada. Temos o trecho, então, de sucção, que é da caixa d'água até a nossa bomba. Em seguida, temos o trecho da bomba até o laço A. O laço A é a última conexão da tubulação entre os hidrantes mais desfavoráveis 1 e 2, tá? Então, tá vendo? É o último ponto comum, né, mais perto dos hidrantes mais desfavoráveis. Então, nós temos o trecho de sucção, que é da caixa d'água até a bomba, o trecho da bomba até o laço A, e o trecho do laço A ao hidrante 1 e do laço A ao hidrante 2. Então, nesse caso, né, o hidrante 1 e o hidrante 2, eles têm que possuir a pressão e a vazão mínima exigidas pela norma, se funcionando juntos, né, os dois funcionando simultaneamente. Tá? Então, esse, né, programinha nós temos que colocar os dados, e aqui nós temos que fazer toda a alteração, né, da vazão, enfim, para que esses valores sejam corretos, já que a pressão de saída, né, no hidrante 1 e hidrante 2 não pode variar mais do que 0,5 MCA. Então, se você colocar aqui a vazão inicial, né, tá vendo? Essa diferença vai dar de 3,24, que é a diferença de um menos o outro. Tá? Aí você tem que alterar aqui manualmente até você achar o valor correto. E além disso, você tem que preparar o arquivo para imprimir em PDF, para poder assinar e mandar como memorial à análise do projeto. Tá? É um processinho um pouquinho complicado, mas a fim de facilitar a vida, eu fiz um programinha, tá? Esse programinha, ele ele calcula sozinho para nós. O programinha é o ProboCalc, tá? Ele tem 40 megas, é um pouquinho pesado, mas pelo seguinte motivo: esse programinha você não precisa instalar no seu computador, tá? Você não precisa instalar em todo notebook que você for usar, né? Ele roda uma vez só e acabou, tá? Eu fiz ele em Python, então ele é bem simples, bem fácil. Você pode colocar num pendrive e mover de um computador para o outro sem precisar instalar em nada. Basta você abrir, né? Ele demora um pouquinho, alguns segundinhos, né? Pode ser que demore um pouquinho mais, dependendo do seu computador, mas lembre que o ponto positivo é você não precisa instalar. Então esse é o nosso programa, o ProboCalc, né? Ele calcula sozinho para nós uma rede de hidrantes, sem precisar fazer nada, e por fim ainda emite para nós o memorial pronto para assinar e enviar para o bombeiro, tá? Então vamos fazer aqui um exemplo fictício, tá? Essa rede de hidrantes estão da nossa edificação precisa de uma RTI, de uma caixa d'água de 20 metros cúbicos. A pressão mínima para esse caso, supondo que seja de 65 e uma vazão de 200 litros por minuto, né? Isso de acordo com a norma, né? Esse é apenas um exemplo. O rendimento da bomba básico aqui está de 75%. Se você, né, tiver acesso ao catálogo, a uma bomba, já saber qual que é o rendimento dela, você pode alterar. Fator Reis-Willi, então, para aço galvanizado, que é o mais utilizado, 90% dos casos, 120. Se você for trabalhar com PVC ou com cobre, é 150, basta aumentar aqui, ou se for outros materiais, você adiciona o valor necessário, tá? Em seguida, nós adicionamos as características da nossa tubulação. Então, lembrando, nós separamos no trecho da sucção até a bomba,
o trecho da bomba até o laço A, do laço A ao hidrante 1 e o trecho do laço A ao hidrante 2. Então, primeiramente, o comprimento. O comprimento da sucção até a bomba, supondo que seja 5 metros. Né, o comprimento da tubulação, comprimento linear. O comprimento da bomba até o nosso laço A, supondo que seja de 63,5 metros. Lembrando que o separador decimal aqui é ponto, tá? Que nem a sua calculadora científica lá. Não use vírgula, né? Tem que ser ponto, tá bom? Então é 63,5, supondo. Supondo então que o comprimento do laço A até o hidrante 1 seja de 13 metros e do laço A ao hidrante 2 seja de 5 metros. Exemplo fictício, tá? O desnível, tá? O desnível, por exemplo, da sucção à bomba. É o desnível que a bomba está em relação à sucção. Supondo que seja uma reserva técnica subterrânea, que é o caso do isométrico que eu mostrei para vocês ali. Então, essa sucção vai estar, supondo que menos 3 metros, tá? 3 metros abaixo da bomba, então você coloca em negativo. O desnível do laço A em relação à bomba. Então, supondo que o laço A esteja mais alto do que a bomba, você coloca lá, então, que ele esteja, por exemplo, 10 metros acima da bomba, o laço A. Tá? Aqui do laço A, o hidrante 1, supondo que o hidrante 1 esteja abaixo do laço A, né? A tubulação desce, e o hidrante 2 esteja acima e sobe mais 2 metros. Tá? E aqui nós colocamos o diâmetro, né, da tubulação trecho por trecho. Então, vamos supor que no trecho de sucção a tubulação seja de 3 polegadas, né, 75 milímetros, e o resto seja de 65. Tá? Se, por exemplo, o trecho do laço A hidrante 2 seja uma tubulação menor, sei lá, supondo 40 milímetros, você coloca lá, tá? Você pode mudar trecho por trecho. As mangueiras já tá com seus valores característicos, né, que é uma diâmetro de 40, um comprimento de 30, que são 2 lances de 15 metros. Se você quiser alterar isso, você pode alterar. Então aqui é o comprimento máximo para calcular então a perda de carga. Abaixo nós temos 2 tabelas com relação às conexões, tá? Primeiramente eu vou falar da tabela direita, que é o comprimento equivalente. Então, cada conexão possui um comprimento equivalente a um comprimento retilíneo, né? Então, esses valores são para 2 polegadas e meia, né, 65 milímetros, que é o padrão utilizado em 90% dos casos, tá? Se você for utilizar uma tubulação diferente, por exemplo, um diâmetro de 75 milímetros, 13 polegadas, você pega lá a tabelinha, né, de perda de carga e altera aqui, né? Supondo então que seja 4 MSA, o cotovelo de 90 graus para 75 milímetros. Basta você mudar aqui manualmente. Lembrando que não é vírgula, é ponto que você usa para separar casas decimais. Nessa tabelinha esquerda é a quantidade de conexões por trecho. Então lembrando que, supondo que do trecho da bomba, que é da sucção até a bomba, nós tenhamos 2 curvas, né, um registro de gaveta, por exemplo, uma válvula de retenção. Do trecho A, supondo que nós temos 3 cotovelos, 2 T's, e no hidrante 1 tem 2 cotovelos, 1 T, uma redução, um registro de ângulo aberto, né, o mesmo aqui para o hidrante 2, supondo que aqui tenha 4 cotovelos e 2 T's, por exemplo, tá? Feito isso, colocou todos os dados, tá? As tubulações que não tiver nenhuma, você deixa em 0 conexões, tá? Você não deixa vazio, você deixa o valor 0 aqui. Perdão. Inserido todos os dados, calcular. Calculou para você. Você pode salvar em PDF, salvo. Você pode salvar em XLS, que é a versão de planilha, né? Caso você precise usar, salvo. E local. Você abre o local que está salvo os arquivos, que é a mesma pasta que está o seu programinha raiz, né? Então aqui é o PDF que nós salvamos. E tá aqui, o memorial de cálculo hidráulico. Ele está pronto para você assinar e enviar para o bombeiro, tá? Então aqui nós temos os dados de entrada, que é as características da tubulação, né? Comprimento, desnível e diâmetro. A quantidade de conexões por trecho. O comprimento equivalente dessas tubulações por trecho também, né? Lembrando que alguns trechos podem ter diâmetros diferentes. Os parâmetros, então a RTI, a pressão mínima, a vazão mínima exigida, tá? E aqui estão então o memorial de cálculo hidráulico com os cálculos feitos, né? O bombeiro exige que seja visualizado os cálculos. Então nós temos os cálculos, né? A parte da tubulação, a pressão necessária, enfim. O cálculo da perda de carga das mangueiras, da tubulação e
A velocidade, lembrando que existe uma velocidade máxima por trecho, o comprimento total, tá? O desnível e a altura manométrica por trecho. Aqui embaixo, então, nós temos o resultado final. Essa bomba, então, ela vai atender a um RTI de 20 metros cúbicos. Ela tem que ter uma pressão mínima de 104 MCA, uma vazão mínima de 36 metros cúbicos por hora e uma potência mínima de 24 cavalos. Essa aqui ficou pesado, né? Com uma bomba bem forte para o trecho que a gente colocou. A gente colocou de comprimento 73, né? 3 e 5, né? Aquele de desnível negativo, enfim. Tá. E por fim, os hidrantes mais desfavoráveis 1 e 2, eles possuem então uma pressão de saída de 81,18 e 81,33. Lembrando então que esse valor é inferior a 0,5, que é o exigido, e uma vazão de então 385 litros por minuto em um e 200 no outro. Tá? E que você coloca sua assinatura digital aqui embaixo e envia para o bombeiro com o memorial de cálculo hidráulico. Já está pronto para ser enviado. Bem mais fácil, bem mais prático, não precisa converter a planilha em PDF e todo aquele problema de visualização. Se você quiser, você tem a versão salva da planilha do programinha. Aqui é só os valores, tá? Não são os cálculos e os valores calculados. Ou mais caso você queira, né, visualizar, de repente tem a opção. Tá? Esse é o nosso programinha. Supondo então que a sua rede tenha 7 hidrantes ou mais e precisa de uma bomba de pressurização, uma bomba jockey. Basta clicar aqui em jockey, ele vai te dar. E aqui os dados calculados, né? Você calculou que essa sua rede de hidrantes fez uma bomba de 104 MCA, 36 metros cúbicos por hora e uma potência mínima de 24 cavalos. Você precisa abrir um catálogo de alguma fabricante de bomba, procurar uma bomba que atenda esses requisitos mínimos e verificar qual que é a pressão shut-off dessa bomba, tá? Isso vai depender de bomba por bomba. Você tem que ver um catálogo. Supondo então, geralmente é um pouquinho superior à pressão da bomba. Supondo que essa bomba que você viu tem um shut-off de 105 MCA. Você clica em calcular, apareceu o disquete, quer dizer que está calculado. Você clica em salvar esse PDF. Aí você abre lá o local do arquivo. Então nós temos aqui memorial de cálculo hidráulico com a bomba jockey. Você abriu aqui. O memorial que já vimos visto antes, né? Os dados de entrada. Tá? Aqui nós temos os cálculos, né? Os valores da bomba e dos hidrantes mais desfavoráveis. E por fim aqui a tabelinha da bomba jockey. Tá? A vazão máxima tem que ser 1,20 metros cúbicos por hora. Tá? Isso aqui é exigido pela norma do estado de São Paulo, mas eu acredito que seja o mesmo para todos, sendo já que a ABNT, que é a base de todas, mas verifica na sua estado, tá bom? A potência pode ser qualquer uma, pode ser 1 cavalo, tanto faz, isso não faz diferença, tá? Uma potência baixa, apenas representativa. O que importa aqui, então, é a vazão máxima de 1,2 metros cúbicos por hora e a pressão de acionamento. Essa pressão de acionamento é um pouco confuso no começo, né? Para nós entendermos, mas eu vou tentar explicar para você apenas, né? Por aqui. Mas, então, essa é a característica do seu acionador para que as bombas sejam acionadas automaticamente. Ela tem que manter o sistema pressurizado a todo tempo. Ou seja, quando você for usar o hidrante, você não precisa acionar aquele botãozinho, né, de acionar a bomba. Ele aciona sozinho. Então o sistema está pressurizado, ele tem que ter uma pressurização máxima, neste caso, de 11,84 bar. Então, quando o seu sistema atinge uma pressão de 11,84 bar, a bomba jockey ela para de funcionar. A pressão não pode ser superior a isso. Se você abrir o hidrante, abrir o registro do hidrante, começou a usar o hidrante, a pressão vai cair, tá? Ela cai. Se ela cair a um valor inferior a 11,14 bar, quer dizer que você está usando, tá? O sistema vai dar partida automaticamente na sua bomba de pressurização, tá? Se você estiver usando uma vazão baixa e a bomba jockey, né, der conta, ela vai ser suficiente. Caso você esteja usando 2 hidrantes ou 3 hidrantes, por exemplo, essa pressão vai cair. Se ela cair abaixo de 10,16 bar, a bomba principal vai começar a ser utilizada. Entendeu? Então você tem que ter uma visualização da região. Abaixo de 10,16 bar, a bomba principal funciona. Entre 10 e 16 e 11,14, a bomba jockey é o suficiente para manter o sistema pressurizado. Se passou desse valor de 11,14, tá? A bomba jockey então ela vai parar quando o sistema chegar a 11,84.
tá? É simples, ele calcula sozinho para você, você não precisa fazer esses cálculos, mas é bom você entender, tá? Vou deixar o link para vocês do meu programinha, tá? Para vocês terem acesso. E quando vocês tiverem acesso então a esses programinhas, eu vou deixar com vocês, tá? Vai ser esta é a pastinha. E você vai ter então um programa que não precisa instalar no seu computador. Vou deixar a planilha de cálculo hidráulico, né? Essa aqui, caso você queira visualizar como é feito os cálculos, aqui tem todo, né? As fórmulas, enfim. Ela tá junto no pacote, tá bom? E eu deixei um isométrico aqui, né? Esse aqui de exemplo, caso, né, você queira tentar visualizar melhor como funciona o esquema, tá bom? Então eu deixo aí com vocês, eu peço uma quantia, um valor apenas simbólico, tá bom? Para que me ajude, né? A eu focar nesses trabalhos, tá? Eu programei esse ProboCalc, tá? Aqui então se você zerar, você pode começar do zero. É um programinha bem simples, bem prático, bem direto naquilo que você quer usar no dia a dia, né? Você quer fazer rápido isso aqui, tá? Eu quero agora fazer um programa para calcular 3 ou 4 redes de hidrantes. Lembrando que isso aqui é apenas para 2 hidrantes mais desfavoráveis. E também quero fazer um programa para calcular chuveiros automáticos. Isso é o mais complicado, né? Os cálculos de sprinkler, mas eu vou conseguir. Por isso que eu peço esse valor simbólico. Lembrando que eu utilizo uma plataforma reconhecida internacionalmente que trabalha com isso. Então eu não tenho acesso a nenhum dado de vocês de pagamento. É tudo pela Hotmart. Além disso, eu dou para você 7 dias de garantia, tá? Uma semana de garantia para você ver se o programa interessa para você, se é tudo isso mesmo que você precisa, tá bom? Então, vou deixar tudo isso com vocês. Pode comentar aí o que vocês acharam, o que tá errado, o que pode ser melhorado nesse programinha, tá? Porque eu fiz os testes, mas só eu que tive esse acesso a esse programa. Eu quero que vocês comentem o que ficou bom, o que ficou ruim, o que ficou fraco, o que vocês sentem falta de funcionalidade nesse programa para eu fazer, melhorar e aprimorar para vocês, tá? E manter atualizado. Lembrando que futuras atualizações para melhorar alguma função do programa que seja ruim, né? Eu disponibilizo gratuitamente para quem já tenha adquirido esse material. Mas é isso, tá bom? Espero que seja útil para vocês e um bom trabalho a todos.